Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e vamos cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num tempo forte de visita de Deus na nossa igreja. Deus que visita a nossa igreja, a nossa casa, o nosso coração, que somos templos vivos do Espírito, a nos chamar à conversão, a voltarmos para o caminho. Eu ia pedir se o irmão puder, tá bom? A voltarmos para este caminho. Deus, Ele quer a conversão do nosso coração. Por isso, meus irmãos, Jesus, neste evangelho, e melhor, antes de entrarmos nesse evangelho, lembra-se que neste tempo quaresmal, a liturgia, Jesus tem preparado os homens para serem autenticamente cristãos, seguindo a nova aliança. O jejum perfeito agradável do Senhor não é como o da antiga aliança. Depois Ele nos ensina o como orar. Ele quer nos ensinar o como orar, porque há uma forma de rezarmos a oração agradável e humilde que chega ao coração de Deus. Depois Ele foi nos falando da santa caridade, que nos caminha para o céu, e precisamos nos desprender das coisas deste mundo, dos sentimentos, de tantas coisas, e irmos em direção à meta. Depois Ele nos alertou à conversão. E agora, o Evangelho, Ele quer nos convidar, a liturgia de hoje, a subirmos o monte, a subirmos para Jerusalém. Veja que o significado da subida, meus irmãos, para Jerusalém, significa subir para o lugar do sacrifício,
Jesus chama os seus discípulos para subir com ele para o lugar do sacrifício. O lugar aonde ele vai fazer a sua entrega. Ele vai fazer a entrega dele por amor a cada um de nós. E ele vai ali anunciando, ele para no meio do caminho e diz a seus discípulos o que vai acontecer, para que aqueles não arrefeçam, para que eles não desistam na fé, para que eles não parem no caminho. E meus irmãos, subir em direção ao lugar do sacrifício é muito difícil. Às vezes nós não queremos. Às vezes nós queremos permanecer com Jesus Consolador, mas não queremos subir com Ele para o lugar do sacrifício, que também é o lugar da ressurreição. Quem não subir com Jesus para o lugar do sacrifício, não vai alcançar a sua ressurreição, não vai ressuscitar com Ele na sua vida, nas suas realidades. Às vezes o lugar do sacrifício na sua vida é a sua própria casa. Às vezes o lugar do sacrifício é a sua própria família, alguém da sua casa, às vezes seu pai, seu filho. Às vezes você tem vivido um perfeito calvário, e isso tem dilacerado o seu coração. Você foi convidado a subir para esta quaresma e se entregar com Jesus, mas pelo caminho os seus bons propósitos foram ficando para trás. Aquela penitência que você já caiu, e aí está com vergonha de retomar, com vergonha de Deus, vergonha do coração do Senhor. O Senhor quer te convidar novamente a subir, porque como Ele diz no Salmo, Ele é o Consolador. Não é pelas nossas forças que nós vamos conseguir superar as tribulações, os sacrifícios que se apresentam em nossa casa, as coisas que nos acontecem. Meu irmão, minha irmã, acordai-vos para aquilo que o Senhor está dizendo. Não há como ressuscitar se nós não subirmos com Ele. O que é que tem te paralisado? O que é que tem feito você não subir? É o medo? A insegurança? O ressentimento guardado no coração? E você não consegue se liberar este perdão, e aí você fica ali guardando. Essa semana eu atendi um senhor em confissão. Eu tinha ido numa missa para a região de Volta Redonda, era um cerco de Jericó, e aí o Senhor veio para eu atendê-lo aqui, e ele dizendo: padre, eu vim para me confessar. E aí ele começou a confessar os seus pecados, e aí no final eu disse para ele: tá, mas que hora que você vai confessar o pecado que você veio confessar comigo? Aí ele foi e olhou assim, começou a chorar, assustado, porque era aquilo que atormentava a alma daquele homem, meus irmãos. Há 40 anos ele vivia escravo daquele pecado, e ele disse: padre, eu já me confessei com outras pessoas, com outros padres, e nunca tive coragem de dizer isso, e eu estou carregando isso há 40 anos. Sou ministro da Eucaristia, mas quando o meu coração se aproxima de Jesus, a vergonha toma o meu coração e eu não consigo progredir. Eu não consigo progredir na fé. A raiva toma meu coração. Eu viro um perfeito cavalo na minha casa, porque ele estava sendo atormentado, meu irmão, minha irmã, por aquela realidade de 40 anos que ele não conseguia por vergonha, porque Satanás quer fazer isso conosco. Ele conspira contra nós, como diz na primeira leitura, ele conspira contra os filhos de Deus. Ele não quer que você se liberta, ele não quer que você encontre o Senhor, ele não quer que você saia desse caminho do erro. Aonde foi que você se perdeu, meu querido? Aonde foi que você perdeu ponto de partida da sua fé, e que tem feito você patinar e não progredir? Veja que aqui no Evangelho nós temos o caso de uma senhora, que muitas vezes as pessoas interpretam como que uma senhora abusada, que foi lá pedir para Jesus pelos seus filhos. Agora me diga, qual é a mãe que não pede
pelos seus filhos? Qual é a mãe que não vai e sobe o lugar do sacrifício, vai em direção a Jesus, dobra o seu joelho e começa a orar, advogando em favor dos seus filhos, sabendo a tormenta que eles iam enfrentar? Ela só não sabia o que ela estava pedindo, mas era de coração, ela estava diante do Senhor. Ela soube aonde buscar. Esta senhora, ela me lembra muitas vezes a minha mãe. Ela me lembra muitas vezes a minha mãe porque a minha mãe precisou também subir no lugar do sacrifício para que eu pudesse ressuscitar. Teve, quando eu tinha 22 anos, em 2002, 2003, por rebeldia, por estar no mundo, por ter um coração dividido, na igreja e no mundo, e na hora me mergulhando nas coisas do mundo, eu ali comecei a viver uma grande tormenta mesmo, uma grande batalha espiritual. De modo que eu lembro que depois de ter passado uma semana na balada, chegando na segunda-feira em casa, minha mãe estava fazendo a janta, e eu encontro ela, ela escuta o portão bater, ela chorando ali, e disse: filho, cadê aquele homem de Deus? Eu prefiro perdê-lo para Deus do que perder você para a salvação e para este mundo. Se você continuar desse jeito, você vai perder a salvação. E ali eu ignorei, fui para o banheiro, tomei banho, e com a minha rebeldia, com o meu orgulho, fui, tomei banho, saí, encontrei os amigos, combinamos de ir para a balada na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, eu volto para casa. E aí, quando é 3 horas da tarde, um amigo meu me liga, e eu sou muito mal criado com ele, tomei o remédio que eu estava tomando, só que eu esqueci de tomar de manhã por causa da balada, tomei as 2 cápsulas à tarde. E aí depois, um outro amigo disse para mim: olha, nós estamos aqui rezando o cenáculo mariano, vem para cá. E eu muito mal educado com ele, porque quando nós estamos no mundo, a gente fica rebelde, a gente fica intolerante. A gente não tolera o que as pessoas têm para nos dizer. E naquele momento, meus irmãos, eu desliguei o telefone, liguei para um outro amigo, e naquele momento comecei a ter a primeira convulsão. Ele ligou para minha mãe me pegou nos braços, porque então eu sou baixinho e era magro, né? E mais magro. Então dava para ela me pegar e me levar e sair correndo, e indo atrás de alguém que pudesse me levar para o hospital, porque eu estava tendo ali a convulsão. E quando ela chegou no médico, eu tive a primeira parada cardíaca, e depois, ao longo daquele tempo, eu tive 3 paradas cardíacas. E os médicos disseram para minha mãe e para o meu pai: vamos desligar os aparelhos. E ela disse assim: não, você prometeu salvar a vida, você prometeu salvar a vida do meu filho, salva a vida do meu filho. Só que por um instante ela lembrou que homem nenhum pode salvar a vida de ninguém, senão a Cristo. E ela saiu, ficou um silêncio, ela saiu correndo e foi até a imagem de Nossa Senhora e disse: mãe, você sabe, se ele morrer desse jeito, ele vai perder a salvação, ele vai para o inferno. Mãe, não deixa ele morrer desse jeito. Mãe, eu vou fazer uma promessa para ele cumprir, ele vai tirar aquele piercing do queixo. Olha, que promessa. Ela fez uma promessa para eu cumprir, e eu sempre brinco com ela. Falei: mãe, mas que promessa doida é essa? Ela: não, meu filho, é porque se você tirasse o piercing é porque você voltou. Então essa era a dinâmica do amor, de alguém que vai em busca, vai ali e vai pedir ao Senhor. Depois daquela oração, eu fui voltando, eu tive que voltar para casa de novo. Depois que eu melhorei, voltei para casa. Aquela melhora da morte que o pessoal fala, né? Porque depois de 3 paradas, um garoto novo não aguenta uma sequer. Mas ela estava ali, aos pés do Senhor, orando, como esta mulher. Depois comecei a ter novamente uma complicação de saúde, precisei ser hospitalizado novamente. Começou novamente aquele calvário, aquele sacrifício, mas ela não arredava pé da oração. Foi quando os médicos ali começaram a ver o que estava acontecendo comigo, e tinha um médico católico. E aquele médico católico, quando todos saíram, ele rezou.
ele rezou por mim. E depois disse para mim, para minha mãe, que foi quando eu fui voltando aos poucos. Meus irmãos, era uma vida que estava indo, porque não quis buscar o caminho do sacrifício. Mas houve alguém, como uma mãe, que foi até Cristo pedir, advogar, para salvar. De modo que depois o médico disse para mim, para ela, assim, olhando para mim, disse: meu amigo, você tem religião? Eu falei: eu tenho, mas eu estou afastado. Aí ela disse: então volta. Ele disse: então volta para a sua religião, porque o seu problema não é físico, é espiritual. Se você voltar para um hospital da forma que você está, você não vai sobreviver. Porque aí foi quando ele foi contando que rezou por mim. Meus irmãos, às vezes o problema que você traz não é físico, é espiritual. Aquele seu irmão, aquela sua irmã, ou aquela pessoa que você está rezando aqui e o seu coração está dilacerado porque não está ao seu lado aqui, mas você veio clamar por ele, pedir a salvação por ele, e não precisa temer, porque olha, no caminho vai acontecer como aconteceu com Jesus. Aqueles que vão pedir e clamar aos céus e pedir a libertação, mas vão ter discípulos que vão ficar irritados, com inveja, com orgulho, como aqueles ali, os discípulos de Jesus. Qual foi o sentimento deles? De ficarem irritados, porque aquela mulher teve a coragem de ser amiga do mestre, de se aproximar do mestre, coisa que eles não tinham e não tiveram coragem de fazer. Meus irmãos, despertai para que não seja como esses discípulos que têm desvirtuado os irmãos do caminho, feito os irmãos arrefecer por orgulho, por inveja ou por qualquer sentimento que seja. Eu não sei o que você está passando. Você sabe no seu matrimônio. Você sabe as investidas que você tem enfrentado e vivido, meu querido, minha querida. Você sabe as investidas que você tem vivido lá em casa. O sal que você come lá, ninguém sabe, só o Senhor. Então ninguém tem direito de levantar e dizer a hora que você tem que se aproximar do mestre. Ei, você só não se aproxima do mestre se você não quiser. É só se você não quiser. Ninguém pode parar. Ninguém. Somente você. Talvez a sua fé está vacilante. Você está desacreditado. E por isso você não quer subir. Suba. Suba. Suba para o lugar do sacrifício. Sem medo. Porque vai valer a pena. Vai ficando de pé e vai dizendo assim no seu coração: vai valer a pena. Diga junto com o Padre: vai valer a pena. Vai valer a pena todo esforço, toda oração, todos os dias mal dormido, por aquelas situações. Vai valer a pena, pelas vezes do sapo que eu engoli, por às vezes eu tenho engolido seco. Vai valer a pena, está valendo a pena, porque é por Jesus, é por Ti, Senhor. E eu não quero arrefecer, eu não quero voltar atrás, eu não quero voltar atrás, Senhor. Eu quero permanecer e subir para o lugar do sacrifício, Senhor. Eu quero estar ao seu lado, Senhor. Eu quero estar junto contigo na hora, Senhor, daquela entrega derradeira que o Senhor esteve por mim. Não quero ser o maior, Senhor, mas quero ser o primeiro que serve. São Maximiliano Kolbe, quando ele estava, depois de ter ido para o Japão evangelizar e ter comido ter vivido maus situações lá, e as coisas estavam estabilizadas, ele volta para a Polônia. É quando Hitler começa a pegar aquelas pessoas e prender. E na prisão, ele encontrou um homem que queria encontrar a sua família. E ele chorava, um soldado que chorava copiosamente. Na hora que eles terminavam a conversa ali, o algoz da vida dele chamou todos, porque escolheu 10 para morrer naquele dia.
E um daqueles foi aquele homem que ele tinha conversado. São Maximiliano levantou a mão. Foi até aquele homem e disse: deixe que eu morra por ele. Este é o caminho daqueles que sobe para o lugar do sacrifício, para o lugar daqueles que querem entregar a sua vida por amor, assim como o Mestre fez, assim como o Mestre está fazendo, e Ele deu naquele dia a sua vida. Meus irmãos, aquele homem pôde encontrar a sua família, porque alguém deu a vida. Então todo o esforço que você tem vivido não é em vão. Não deixa que Satanás vá colocando no seu coração que você é tolo, que você é tola. Não deixe, meus irmãos, que você tenha entregado a sua vida por alguém, que você tenha vivido pela salvação de alguém. Quando se trata da salvação das almas, tudo vale a pena, meus irmãos, para salvar a alma daquele que está perdido. Muitas vezes choramos por pessoas que estão com doenças terminais, mas não choramos por pessoas que estão perdendo a salvação, que estão indo para o inferno, perdendo a salvação eterna por causa dos seus descaminhos, porque não encontram pessoas que orem por eles. Meus irmãos, chegou o tempo, chegou a sua hora. Nós iremos encontrar os conspiradores, no caminho, mas não tenha medo. Eles vão vir e vão querer dar bufetadas na sua cara, porque você vem à igreja, porque você segue o Senhor, porque você é a favor da família, porque você segue as leis de Deus. Vão te chamar de qualquer nomes horríveis, mas você vai permanecer de pé, porque você sabe que após do caminho dos conspiradores, você vai encontrar a ressurreição. Você acredita? Você acredita na ressurreição? Meu irmão, a bênção do Senhor está chegando no teu coração, na sua vida. A porta está entreaberta. Essa é a imagem que o Senhor me dá. A porta está entreaberta, não desiste não. Retome o caminho, porque se você desistir, pode ser que quando o Senhor chegar, você não vai mais estar lá. Permaneça com o Senhor. Não desista. Se preciso for, busque a confissão. É isso que você precisa. Se é retomar os bons propósitos, uma vida de penitência, retome. Se é preciso se dobrar, se dobre. Tudo pela salvação. Eu só estou aqui porque alguém atravessou o caminho do sacrifício. Senão, seria mais um padre que não teria vindo ao mundo. E eu não estaria aqui com você. E Deus sabe por que você está ouvindo isso. Deus sabe por que tudo aconteceu hoje para estarmos juntos aqui. Não é mesmo? Sim ou não? Deus tinha um propósito para nós esta noite. Sim ou não, igreja? Deus está fazendo o impossível em nosso coração. Sim ou não, igreja? Ele está aquecendo a nossa alma de um desejo ardente de subir para o lugar do sacrifício. E ninguém vai nos parar. Fecha os seus olhos e vai dizendo ao Senhor: ninguém, Senhor, vai me parar, Senhor, porque eu estou com o Espírito Santo. É por isso que começamos a missa clamando o Espírito Santo, porque sem Ele nós não conseguiríamos atravessar este caminho, atravessar este vale de lágrimas. Nós não conseguiríamos, mas, meu irmão, minha irmã, eis a novidade: o Senhor está convosco, não temais. Você está atravessando o caminho, e você vai encontrar pedras, fadigas pelo caminho, mas vai dizendo ao Senhor: dai-me força, Senhor, pois eu não quero desistir. Eu não quero desistir da tua vontade. Eu não quero desistir da salvação das almas. Eu não quero desistir da minha salvação, porque eu tinha desistido de mim mesmo. Eu tinha desistido até mesmo de viver, Senhor, com as dores que estou sentindo neste corpo, dores horríveis que não passam. Mas em nome de Jesus você vai atravessar esse caminho do sacrifício e vai ser curado.
quebrada, em nome de Jesus, pois após o sacrifício, a ressurreição, após o sacrifício, a ressurreição, em nome de Jesus. Vai clamando, vai dizendo: Senhor Deus, eu quero, Senhor, esta graça. A graça, Senhor Jesus, de me consumir de amor por Ti, de entregar a minha vida, de não ter medo, Senhor. Eu não quero traí-lo por um prato de comida, Senhor. Eu não quero traí-lo por sentimentos baratos. Eu não quero traí-lo, Senhor, por orgias, por poderes, porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vir a perder a vida eterna? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Ei, querido, o que vale uma vida de prazer? O que vale uma vida de status, de likes e likes e likes? E perder o verdadeiro caminho. O que vale? O que vale? Por isso permaneça. Querida, permaneça. Vale a pena. Vale a pena. Permaneça. Querido, permaneça. Vale a pena. Vai dizendo, querida, pega a mão dessa pessoa que está do seu lado, chacoalha e diz assim: vale a pena. Permaneça, que vale a pena. Vale a pena os incômodos. Pode ser que pessoas venham até você para te humilhar, pela fé que você crê, pelo caminho que você escolheu. Não importa, pode ser que você tenha ficado sozinho, sozinha. Pessoas se afastaram de você por causa da tua fé. Não importa, vale a pena, porque é por ele, é por esse que está na ignorância, é por esse que está perdido, que você está se consumindo e subindo para o lugar do sacrifício. Esse é o nosso lugar, é a nossa entrega. Vamos cantar essa música e deixar o Senhor tomar ainda mais o nosso coração, com esse desejo ardente de subir e levantar a mão como São Maximiliano Kolbe. Ser o primeiro a levantar a mão e dizer: deixa que eu morra por ele. Deixa que eu morra por ele. Coloca a mão no seu coração, então. Cante assim: eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, Senhor. Me arrependo dos meus planos. Agora de braços erguidos e diga para Jesus: sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá com a tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Diga para Jesus: se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Diga para ele: leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Você Mais uma vez, do início. Eu me abro
ao teu querer. Canta, igreja. Diga para Jesus: eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Fala para Jesus: quero conhecer teus planos para a minha vida. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos humanos errados. Me arrependo dos meus planos. Agora levanta o seu braço mais alto que você puder e diga para Jesus: sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá com a tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Senhor, se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Feche os olhos. Feche os olhos e confio em ti. Diga: leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Só você. Os meus passos. Os meus passos. O meu próximo minuto é teu. Se comprometa. Se não for assim, se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão, fecho os olhos e confio. Fala para ele: leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. E vai cantando bem baixinho: os meus passos. Os meus passos são teus. Não tenha medo. Não tenha medo de subir. Chega na sua casa, abre a porta daquele quarto, olha para aquela pessoa e diz o quanto você ama, mesmo que seja rapidinho. Oh, te amo. Mesmo que você feche ali com dor, mesmo que você trema, faça essa engrenagem começar. Comece a subir. Comece a subir. Comece a subir. Sem medo. Sem medo, sem medo, sem medo. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo. Ninguém pode parar o que Deus começou a trabalhar em você. Querido, querida, Deus está fazendo obras novas. Deus está levantando pessoas do chão, robustecendo a fé de pés vacilantes. Você estava com os seus pés vacilantes, mas o Senhor está robustecendo. O Senhor está te dando coragem de assumir aquele caminho. Amanhã você vai lá ter aquela conversa decisiva, sem medo, pois o Senhor está contigo. Não temais, o Senhor fala lá pela sua boca de filho, de profeta do Senhor. Próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.